personagem tem a sua altura? Se você mede 1,70, tem a mesma altura de um gorila, do Harry Potter, do Mario e da Moana. Calma, quê? Se você tem mais ou menos 1,60, tem a mesma altura da Billie Eilish e do Scooby-Doo. Mas se a sua altura é entre 1,40 e 1,50, tem a mesma altura da Ariana Grande, Lady Gaga e da Edna Moda. Eu achava que era menos. Se você tem entre 1 metro e 1,30 m, tem a mesma altura da Peppa Pig, do Mestre Yoda, dos Smurfs e dos Oompa Loompas. E se você tem exatamente 1,47, tem a minha altura. Qual personagem tem a sua altura? Se você mede 1,70, tem a mesma altura de um gorila, do Harry Potter, do Mario e da Moana. Calma, quê? Se você tem mais ou menos 1,60, tem a mesma altura da Billie Eilish e do Scooby-Doo. Mas se a sua altura é entre 1,40 e 1,50, tem a mesma altura da Ariana Grande, Lady Gaga e da Edna Moda. Eu achava que era menos. Se você tem entre 1 metro e 1,30 m, tem a mesma altura da Peppa Pig, do Mestre Yoda, dos Smurfs e dos Oompa Loompas. E se você tem exatamente 1,47, tem a minha altura. Quando o Papa Francisco esqueceu que era Papa. Quando um cara falou que era brasileiro e a resposta foi essa. Voi non avete salvezza, Tutta casaccia e niente preghiera. Perguntaram como ele tava e a resposta foi... Tentado. Esse menino deu um solidel pra ele usar, mas ao invés disso ele colocou na cara do menino quando ele foi pro Japão e usou uma roupa com estampa de anime e ele conhecia bem a cultura brasileira. Cachaça e água. Não é água! Independente da religião, ele era um fofo. Que descanse em paz. Quando o Papa Francisco esqueceu que era Papa. Quando um cara falou que era brasileiro e a resposta foi essa. Voi non avete salvezza, Tutta casaccia e niente preghiera. Perguntaram como ele tava e a resposta foi... Tentado. Esse menino deu um solidel pra ele usar, mas ao invés disso ele colocou na cara do menino quando ele foi pro Japão e usou uma roupa com estampa de anime e ele conhecia bem a cultura brasileira. Cachaça e água. Não é água! Independente da religião, ele era um fofo. Que descanse em paz. O que acontece quando uma pessoa normal tem o nome de uma celebridade? Esse aqui é o Mark Zuckerberg. E o Mark Zuckerberg tá processando o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, porque a conta dele do Facebook é deletada toda hora, por ele tá se passando pelo Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg é advogado, que facilita ele processar o Mark Zuckerberg. Pessoalmente, eu acho que o Mark Zuckerberg vai ganhar esse processo, mas talvez o Mark Zuckerberg também ganhe. Quantas dessas coisas parariam uma bala? Se você acha que poderia vestir camisetas o suficiente pra parar uma bala, isso é praticamente impossível, porque você precisaria de 477 e o recorde de camisetas colocadas foi de só 257. Então isso é humanamente impossível. Se você tentasse parar uma bala usando iPhones, seriam necessários um pouco mais de 9 pra que ela não te atingisse. Mas se o celular for Nokia, precisaria de só 1. Literalmente, já aconteceu. Eles já salvaram vidas. Usando Doritos, no total seriam necessários 35 pacotes cheios pra parar uma bala. E sim, já testaram isso. There it is. E por fim, pra parar uma bala usando formigas, precisaria de aproximadamente 918. Eu espero que isso nunca seja útil. Quantas dessas coisas parariam uma bala? Se você acha que poderia vestir camisetas o suficiente pra parar uma bala, isso é praticamente impossível, porque você precisaria de 477 e o recorde de camisetas colocadas foi de só 257. Então isso é humanamente impossível. Se você tentasse parar uma bala usando iPhones, seriam necessários um pouco mais de 9 pra que ela não te atingisse. Mas se o celular for Nokia, precisaria de só 1. Literalmente, já aconteceu. Eles já salvaram vidas. Usando Doritos, no total seriam necessários 35 pacotes cheios pra parar uma bala. E sim, já testaram isso. There it is. E por fim, pra parar uma bala usando formigas, precisaria de aproximadamente 918. Eu espero que isso nunca seja útil. Quantas mordidas desses animais te matariam? Leão, eles são muito fortes e por isso levariam só 11 mordidas pra você ir dessa pra melhor. Gato, se você for alérgico que nem eu, reze. Mas se você for uma pessoa normal, levariam 89 mordidas pra um gatinho te levar de arrasta. Pra mosquitos te matarem, você precisaria ser mordido 1 milhão de vezes. Isso porque você teria um choque anafilático e muita inflamação. Água viva. Em média, 10 picadas têm veneno suficiente pra derrotar uma pessoa. Mas se você der azar e for uma espécie perigosa, uma só já fodeu. Por fim, dragão de Komodo. Pensando na mordida em si, você precisaria levar 100 pra partir. Mas se você deixasse o veneno agir, uma só já seria letal. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já
o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quanto dessas coisas te mataria? Sementes de cereja podem parecer inofensivas, mas comer só 9 delas te levaria de vala, porque elas têm muito cianeto, que é extremamente tóxico. Dias sem dormir. Só 12 dias sem sono seria suficiente pra você deixar de existir, porque descansar é extremamente importante pra função do corpo. Xícaras de café. O limite pra uma pessoa de tamanho e peso médio é de 40, porque consumir muita cafeína afetaria muito o seu coração. Laranjas. Elas são bem inofensivas, mas se você comesse 11.000, a quantidade de vitamina C, fibras e glicose seria demais pro seu corpo. Por fim, água. Sim, é possível morrer por tomar água demais. Isso chama envenenamento por água e acontece se você tomar 8 litros de água de uma vez só. Quanto dessas coisas te mataria? Sementes de cereja podem parecer inofensivas, mas comer só 9 delas te levaria de vala, porque elas têm muito cianeto, que é extremamente tóxico. Dias sem dormir. Só 12 dias sem sono seria suficiente pra você deixar de existir, porque descansar é extremamente importante pra função do corpo. Xícaras de café. O limite pra uma pessoa de tamanho e peso médio é de 40, porque consumir muita cafeína afetaria muito o seu coração. Laranjas. Elas são bem inofensivas, mas se você comesse 11.000, a quantidade de vitamina C, fibras e glicose seria demais pro seu corpo. Por fim, água. Sim, é possível morrer por tomar água demais. Isso chama envenenamento por água e acontece se você tomar 8 litros de água de uma vez só. Por quanto tempo esses personagens seriam presos? O Bob Esponja cometeu muitos crimes, como dirigir perigosamente e jogar lixo na rua, e isso deixaria ele preso por uns 90 dias. O Woody ficaria 20 anos na prisão pela sua tentativa de homicídio qualificado contra o Buzz Lightyear, enquanto o Urso Lotso, que é o vilão do filme, ficaria uns 50 anos, por alguns crimes parecidos. O seu Siriguejo ficaria cerca de 20 anos preso, por lavar dinheiro e sonegar imposto. Já o Plankton pegaria uma pena de 100 anos pelos seus roubos, além de escravizar a fenda do biquíni inteira. O Doofenshmirtz ficaria 120 anos, por roubo e vários experimentos criminosos no seu laboratório, enquanto a Fera, de A Bela e a Fera, ficaria 165 anos, por causa dos seus sequestros. Mas o pior de todos seria o Rick Sanchez, que ficaria 519 milhões de anos, pela destruição de várias galáxias. Quanto tempo você sobreviveria comendo só essas coisas? Se você tomasse só Coca-Cola, morreria em 3 meses. Isso porque ela não tem muitas calorias nem vitaminas, e esse é o máximo que o seu corpo conseguiria aguentar. Se você comesse só cenouras, morreria em 1 mês e meio. Primeiro que a sua pele ficaria laranja, e depois você ficaria desnutrido. Comendo só batata frita, você sobreviveria de 2 a 3 meses. A falta de proteína e vitaminas fariam você ficar muito desnutrido, enquanto o excesso de gordura e sal sobrecarregaria os seus órgãos. Mas seriam 3 meses felizes. Se você comesse só tomate, sobreviveria no máximo 4 meses, porque a acidez acabaria te matando, fora a falta de vitaminas. Se você comesse só arroz, viveriam 5 meses. Mas se fosse arroz integral, viveria um pouco mais, porque ele é um pouco mais nutritivo. Por fim, você poderia viver até 1 ano comendo só maçãs, porque ela tem algumas vitaminas e fibras essenciais. Mas a falta de proteínas e gorduras faria você ter uma desnutrição bem grave. Quanto tempo você sobreviveria comendo só essas coisas? Comendo só coxinha, você duraria de 2 a 4 semanas. Apesar de ter proteína e carboidrato, ela é frita, cheia de gordura e tem pouca fibra. Isso faria o seu intestino travar, além de te deixar fraco e constantemente com enjoo. Vivendo só de chocolate, você duraria de 1 a 2 semanas. Ele te daria energia, mas é quase só açúcar e gordura. E por isso você ficaria hiperativo nos primeiros dias, mas depois teria muita dor de barriga e morreria. Pelo menos seria uma vida feliz. Só no miojo, você duraria de 3 a 5 semanas. Ele tem muito sódio e quase nenhum nutriente, o que causaria problema nos rins, pressão alta e inchaço. E você perderia todos os seus músculos por falta de proteína. Por fim, vivendo só de leite condensado, você viveria de 1 a 2 semanas. Ele tem muito açúcar e quase nenhum nutriente útil. Você teria picos de energia, mas desmaiaria logo em seguida. E o seu corpo não aguentaria muito tempo. Quanto tempo você sobreviveria
sobreviveria contra esses personagens? Primeiro, Pac-Man. Um ser humano normal sobreviveria só cerca de 5 minutos, mas dependendo do quão rápido você for, daria pra durar um pouco mais. Próximo, Steve de Minecraft. Enfrentando ele, você sobreviveria só cerca de 3 minutos, porque ele seria basicamente a pessoa mais forte do mundo. Se você fosse lutar contra um Battle Droid de Star Wars, você duraria cerca de 5 horas, porque apesar de serem bem fortes, eles não são muito inteligentes. Bob Esponja. Você sobreviveria basicamente uma vida inteira humana, de 70 a 80 anos, porque ele não é forte, inteligente nem rápido. Mas ele acabaria ganhando a batalha, porque as esponjas vivem cerca de 2.000 anos. E por fim, Thanos. Você sobreviveria só 0,3 segundos, porque é o tempo que leva pra ele estalar os dedos. Quanto tempo você sobreviveria nadando nessas coisas? Se você nadasse em café, sobreviveria no máximo alguns dias. Se ele tivesse quente, isso causaria queimaduras muito graves na sua pele. E o contato prolongado com a cafeína seria tóxico, afetando seu coração, rins e sistema nervoso. Já nadando em vodka, sobreviveria no máximo um dia, porque além de ressecar sua pele, ela afetaria o seu fígado, cérebro e até o seu coração. Se você nadasse em Nutella, sobreviveria só algumas horas, porque apesar de parecer inofensiva, ela é muito densa, dificultando movimentos, bloqueando a sua respiração e impedindo o seu corpo de liberar calor. Você basicamente ia cozinhar de dentro pra fora. Por fim, nadando em esferas de gel, você sobreviveria no máximo algumas horas, porque apesar de parecer divertido, elas bloqueariam os seus movimentos e não deixariam o ar circular. Você não conseguiria nadar e acabaria sufocando. Quanto tempo você sobreviveria nesses mundos? Se você morasse em Springfield dos Simpsons, viveria uns 300 anos, já que as pessoas raramente envelhecem e morrem lá. Em The Walking Dead, uma pessoa normal sobreviveria uns 3 dias. Mas se você fosse mais habilidoso, duraria de 3 a 5 anos. Em Jurassic Park, sua expectativa de vida seria só 10 horas, por motivos de dinossauro. Em Round 6, as chances de sobreviver mais do que alguns dias são baixas, porque em média só 19 pessoas saem vivas do jogo. Mas se você for muito bom, quem sabe? Em Minecraft, uma pessoa normal viveria só 12 horas, porque sobreviver à noite é um desafio. E se você morasse na fenda do biquíni, viveria só 2 minutos, porque a pressão da água e falta de oxigênio seriam fatais, a menos que você achasse o capacete da Sandy. Quanto tempo você sobreviveria nesses mundos? No mundo de Death Note, você sobreviveria uns 70 anos, a menos que você fosse um criminoso. Aí você viveria uns 40 segundos. No mundo de Resident Evil, você viveria uns 14 dias, porque os zumbis acabariam com você rapidinho. No universo de Lego, você viveria só 7 dias, porque apesar de não ser um lugar perigoso, toda a sua comida seria de plástico, que não tem nenhum nutriente. Fora a dor de pisar em Lego toda hora. Em Pandora de Avatar, você viveria só 18 horas, porque o ar de lá é venenoso pros humanos. Fora que o planeta estaria cheio de aliens gigantes. 20 minutos é o que você aguentaria no mundo de Fortnite. E se você não sabe construir, seria menos ainda. Por fim, no mundo de Mario, você viveria só 10 minutos, já que lá tem muitas ameaças. A vantagem é que você teria 3 vidas pra gastar.